Meu marido morreu nos meus braços depois de 35 anos juntos. 3 dias depois do enterro, minha enteada, que criei como filha, me expulsou de casa e ficou com tudo que eu tinha para dar para o marido dela. Tudo que me restou foi um cartão de débito velho que meu marido me deu antes de morrer. Eu achava que não tinha nada ali, mas quando o gerente do banco viu meu nome na tela, ele ficou branco e disse: "Senhora, rápido, olhe isso." Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando, mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Marlene e eu tinha 58 anos quando meu mundo desmoronou. Conheci Antônio quando eu tinha 23 anos e trabalhava como auxiliar de limpeza em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Ele era viúvo, 15 anos mais velho que eu, dono de uma pequena loja de materiais de construção no bairro. Tinha uma filha de 6 anos chamada Regina, uma menina de olhos grandes e expressão sempre fechada. Antônio não era rico naquela época. Trabalhava duro. Acordava às 5 da manhã para abrir a loja e só voltava depois das 8 da noite. Mas tinha algo nos olhos dele, uma bondade genuína, um jeito de olhar para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Me apaixonei perdidamente. Nos casamos em uma cerimônia simples, só com a família próxima. Eu me mudei para a casa dele, uma construção modesta de 2 quartos na Vila Matilde. E desde o primeiro dia, tentei ser mãe para Regina. Não foi fácil. Regina nunca me aceitou de verdade. Para ela, eu era a intrusa que ocupou o lugar da mãe verdadeira. Ela tinha 6 anos quando nos conhecemos, e durante os primeiros meses se recusava a comer qualquer coisa que eu preparasse. Deixava os pratos intocados na mesa, olhando para mim com aqueles olhos cheios de raiva silenciosa. Antônio tentava mediar. Pedia paciência, dizia que ela só precisava de tempo. Então eu esperei. Cozinhei todas as refeições, lavei todas as roupas. Ajudei com os deveres de casa. Cuidei dela quando ficava doente. Fiz tudo o que uma mãe faria. Os anos passaram. A loja de Antônio cresceu. Ele abriu uma filial, depois outra. Compramos uma casa maior em Moema, um bairro muito melhor. Trocamos de carro, começamos a viajar nas férias. A vida melhorou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas Regina continuou distante. Ela cresceu, se formou, conheceu um homem chamado Eduardo. Ele era bonito, charmoso, cheio de planos grandiosos que nunca se concretizavam. Trabalhava como corretor de imóveis, mas passava mais tempo gastando dinheiro do que ganhando. Antônio nunca gostou dele. Dizia que via algo nos olhos de Eduardo que não era de confiança. Regina se casou mesmo assim. E quando precisou de dinheiro para comprar um apartamento, foi Antônio quem deu. Quando Eduardo perdeu o emprego, foi Antônio quem sustentou a família deles por meses. Quando nasceu o primeiro neto, fui eu quem ajudei Regina durante o resguardo, mesmo ela mal me dirigindo a palavra. Fiz tudo isso de coração aberto, porque eu amava Antônio e Regina era filha dele, porque eu acreditava que, um dia, ela veria que eu nunca quis substituir a mãe dela, que eu só queria fazer parte da família. Que ilusão! Antônio começou a se sentir mal no começo do ano passado. Cansaço constante, falta de ar, uma fraqueza que ele insistia em ignorar. Eu implorei para ele ir ao médico. Ele resistiu durante meses, até que um dia desmaiou no banheiro. O diagnóstico foi devastador. Câncer de pulmão em estágio avançado. Os médicos deram 6 meses. Ele durou 4. Nos últimos meses de vida, cuidei dele dia e noite. Não dormi direito por semanas. Aprendi a trocar sondas, a administrar medicamentos, controlar a dor. Fiz tudo sozinha porque Regina aparecia uma vez por semana, ficava meia hora olhando o celular e ia embora dizendo que tinha compromissos. Na última noite, Antônio segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha. Estava magro, a pele esticada sobre os ossos, mas os olhos dele,
ainda tinham aquele brilho que me conquistou há 35 anos. Ele disse que eu tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele, que lamentava não ter me dado filhos próprios, já que tivemos complicações e não conseguimos, que sabia que Regina nunca tinha me tratado como eu merecia, mas que ele confiava em mim, sempre confiou. E então ele morreu. Ali, nos meus braços, no quarto onde tínhamos dormido juntos por mais de 3 décadas, eu achei que a dor não podia ficar pior. Estava errada. O enterro foi no dia seguinte. Regina chorou, claro. Eduardo a amparava, lançando olhares para a casa, para os carros, para tudo ao redor como quem calcula valores. Eu estava destruída demais para notar os detalhes na hora. Só queria que aquele dia acabasse logo. 3 dias depois do enterro, Regina apareceu na casa. Não estava sozinha. Trazia Eduardo e um homem de terno que eu nunca tinha visto, carregando uma pasta de couro. Sentei na sala, ainda de luto, ainda tentando entender como ia viver sem Antônio. Regina se sentou na minha frente. O homem de terno abriu a pasta e tirou um monte de papéis. Foi quando Regina soltou a bomba. Ela disse que tinha um testamento. Um testamento que Antônio supostamente tinha feito 2 anos antes, deixando tudo para ela. A casa, as lojas, os carros, as contas bancárias. Tudo. Eu fiquei em choque. Antônio nunca tinha mencionado nenhum testamento. Ele sempre disse que não precisava de documento nenhum porque tínhamos casado em comunhão parcial de bens e eu seria amparada automaticamente. Eu tentei argumentar. Disse que aquilo não fazia sentido, que Antônio jamais faria isso comigo. Regina riu. Uma risada fria, cheia de veneno. Ela disse que o pai tinha finalmente aberto os olhos, que antes de morrer ele percebeu que eu não passava de uma oportunista que tinha dado o golpe do baú, que eu nunca tinha sido nada além de uma empregada glorificada. Cada palavra era uma facada. Eu tentei me defender, mas minha voz não saía. Eduardo observava tudo com um sorriso satisfeito no canto da boca. O advogado, esse homem de terno que eu descobriria depois que era um velho conhecido de Eduardo, explicou que legalmente eu teria que sair da casa em 30 dias. Que podia contestar o testamento na justiça, mas isso levaria anos e custaria uma fortuna que eu não tinha. 30 dias. 30 dias para deixar a casa onde vivi mais da metade da minha vida. 30 dias para aceitar que a enteada que eu criei como filha estava me jogando na rua. Passei as semanas seguintes em um estado de torpor. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia pensar direito. Regina voltou várias vezes, sempre com Eduardo, sempre fazendo inventário das coisas. Eles marcavam móveis, separavam objetos de valor, abriam armários e gavetas como se eu já não existisse. Uma semana antes do prazo acabar, Regina entrou no quarto enquanto eu arrumava minhas roupas em caixas de papelão. Ela olhou ao redor com desprezo e disse que eu não podia levar nada além das minhas roupas pessoais. Que tudo na casa pertencia ao pai dela, e portanto pertencia a ela agora. Eu tentei argumentar sobre as joias que Antônio tinha me dado de presente ao longo dos anos. Ela disse que eram joias da família e que iam ficar com ela. Tentei falar sobre a conta conjunta que tínhamos. Ela mostrou um papel do banco dizendo que a conta tinha sido encerrada, zerada. Todo o dinheiro transferido para uma conta no nome dela. Eu não tinha nada. Literalmente nada. Foi nessa noite, sozinha no quarto, chorando em silêncio para não dar a ela a satisfação de me ouvir, que eu lembrei do cartão. O cartão estava em uma caixinha de madeira no fundo da última gaveta da cômoda. Uma caixinha antiga, com um desenho de flores desbotado na tampa que Antônio tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu abri a caixa com as mãos tremendo. Lá dentro havia algumas fotos antigas, uma carta de amor que ele escreveu quando estávamos namorando. E o cartão. Um cartão de débito azul marinho, desgastado nas bordas, com um logo que eu mal reconhecia. Banco do Progresso. Um banco regional que eu achava que nem existia mais. Antônio me deu esse cartão há mais de 20 anos, numa noite comum de terça-feira. Eu estava na cozinha lavando a louça quando ele chegou por trás, me abraçou e colocou o cartão na minha mão.
Eu perguntei o que era aquilo. Ele disse que era uma segurança. Uma conta que ele tinha aberto no meu nome, para emergências. Ele pediu que eu nunca usasse a não ser que fosse absolutamente necessário. Pediu que eu guardasse e esquecesse que existia. Eu ri na hora. Perguntei quanto tinha lá. Ele só sorriu e disse que era o suficiente para me manter de pé se algum dia eu precisasse. Nunca usei. Nunca nem olhei o extrato. Ao longo dos anos, esqueci completamente que o cartão existia. A vida foi ficando mais confortável, as contas conjuntas foram crescendo e eu nunca precisei de um plano B. Agora, sentada no chão do quarto vazio, olhando para aquele pedaço de plástico desgastado, eu me agarrei a uma esperança minúscula. Talvez tivesse uns R$ 200 lá. Talvez o suficiente para pagar uma semana em um quartinho de pensão enquanto eu tentava descobrir o que fazer da minha vida. Qualquer coisa era melhor que nada. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Vesti a roupa mais apresentável que tinha, um vestido azul escuro que Antônio sempre gostou, e saí de casa antes que Regina ou Eduardo aparecessem. O Banco do Progresso tinha uma agência pequena em uma rua secundária do centro, num prédio antigo que parecia ter sido esquecido pelo tempo. A fachada era de pedra, com janelas altas e uma porta de madeira maciça que rangeu quando empurrei. Lá dentro, o ar era fresco e cheirava a papel velho. Havia apenas 2 guichês de atendimento e uma mesinha com cadeiras para espera. Uma senhora de cabelos brancos atendia no primeiro guichê. O segundo estava fechado. Peguei uma senha e sentei. Minhas mãos não paravam de tremer. Eu segurava o cartão tão forte que as bordas desgastadas marcavam minha palma. Depois de uns 15 minutos, meu número foi chamado. Me aproximei do guichê, onde a senhora de cabelos brancos me olhava por cima dos óculos de grau. Bom dia, eu gostaria de verificar o saldo de uma conta. Ela pediu o cartão e meu documento. Entreguei os dois. Ela digitou algo no computador, franziu a testa, digitou de novo. O silêncio se estendeu. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. A senhora olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. Ela tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou os óculos de volta. Um momento, por favor. Ela se levantou e foi até uma porta nos fundos. Eu fiquei ali, de pé, sentindo que algo estava errado. O cartão devia estar bloqueado. A conta devia ter sido encerrada por inatividade. Eu tinha vindo até aqui para nada. A porta dos fundos se abriu. A senhora voltou acompanhada de um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro. Ele caminhava rápido, quase correndo. Quando ele chegou no guichê e olhou para a tela do computador, eu vi a cor sumir do rosto dele. Ele ficou branco como papel. As mãos dele começaram a tremer. Ele me olhou com olhos arregalados. Senhora Marlene? Sim, sou eu. Ele engoliu em seco. Olhou para a senhora de cabelos brancos e disse algo baixinho que eu não conseguia ouvir. Depois voltou a me olhar. Por favor, me acompanhe até minha sala. Precisamos conversar em particular. O tom de voz dele me assustou. Não era o tom de quem vai dar uma notícia ruim. Era algo diferente. Algo que eu não conseguia identificar. Segui ele por um corredor estreito até uma sala pequena, com uma mesa de madeira escura e 2 cadeiras estofadas. Ele fechou a porta atrás de nós e pediu que eu me sentasse. Eu sentei. As mãos dele ainda tremiam quando ele abriu o computador no canto da mesa. Senhora Marlene, ele começou, a voz falhando. Meu nome é Carlos, sou o gerente dessa agência. A senhora é titular de uma conta que foi aberta há 23 anos pelo seu marido, Antônio de Souza, correto? Sim. E a senhora está ciente de que essa conta possui cláusulas especiais? Cláusulas? Eu não sabia de nada disso. Meu marido só me disse para guardar o cartão para emergências. Carlos passou a mão pelo rosto. Ele parecia estar tendo dificuldade para respirar. Senhora, essa conta foi estruturada de uma forma muito específica. Ela estava configurada para permanecer inativa até que fosse acessada por uma pessoa em situação de necessidade extrema.
O sistema detecta quando o titular não possui outros recursos financeiros disponíveis. Eu não estava entendendo nada. Mas o que isso significa? Significa, senhora, que seu marido deixou instruções muito claras. Essa conta só seria desbloqueada se a senhora viesse até aqui sem ter nenhum outro recurso. Se a senhora tivesse dinheiro em outras contas, se tivesse acesso a outros bens, a conta permaneceria travada. Minha cabeça girava. Antônio tinha feito isso de propósito, ele sabia. De alguma forma, ele sabia que um dia eu poderia precisar. E quanto tem na conta? Eu perguntei, quase sem voz. Carlos virou o monitor do computador na minha direção. Senhora, por favor, olhe isso. Eu olhei para a tela. E por um momento achei que estava tendo uma alucinação. Que o estresse dos últimos meses tinha finalmente quebrado minha mente. Na tela havia um número com tantos dígitos que meu cérebro se recusava a processar. Não era centenas de reais, não eram milhares. O saldo da conta era de 17.423.089,12. 17 milhões de reais. Eu precisei ler 3 vezes para ter certeza de que estava vendo certo. Minha visão embaçou. Minhas mãos, que já tremiam antes, agora sacudiam sem controle. Isso não pode estar certo, eu sussurrei. Meu marido era dono de lojas de material de construção. Não era milionário. Carlos respirou fundo. Senhora, seu marido era muito mais do que um comerciante. Ele era um investidor extremamente habilidoso. Ao longo de décadas, ele investiu em terras, em ações, em títulos. Ele manteve tudo separado das contas da família, tudo no nome da senhora, protegido por cláusulas legais muito específicas. Ele nunca tocou nesse dinheiro. Deixou crescer. Por quê? Por que ele faria isso? Carlos abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. Ele deixou isso. Disse que só poderia ser entregue à senhora quando a conta fosse acessada. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Rasguei o papel com cuidado. Lá dentro havia uma carta escrita à mão, com a letra inconfundível de Antônio. A carta tremia nas minhas mãos enquanto eu tentava focar nas palavras através das lágrimas que insistiam em cair. Minha querida Marlene, se você está lendo isso, significa que eu já parti e que você precisou desse dinheiro. E se você precisou, significa que minhas piores suspeitas se confirmaram. Eu sempre soube que Regina não te aceitou. Vi isso desde o começo, desde quando ela era criança e se recusava a comer a comida que você preparava com tanto carinho. Esperei que ela mudasse, que crescesse e enxergasse a mulher maravilhosa que você é. Mas a cada ano que passava, eu percebia que o coração dela estava fechado para você. Eu também via Eduardo. Via a ganância nos olhos dele, a forma como ele calculava o valor de cada coisa na nossa casa. Via como ele sussurrava no ouvido de Regina, alimentando ressentimentos antigos. Eu quis confrontá-los muitas vezes. Quis cortar Regina do testamento. Quis expulsar Eduardo da nossa vida. Mas você sempre me parava. Você, com seu coração bom demais, sempre me pedia paciência. Dizia que ela era minha filha, que eu não podia abandoná-la. Então eu fiz o que pude fazer sem te preocupar. Criei essa conta no seu nome. Coloquei tudo o que consegui juntar ao longo de décadas, investindo em silêncio, deixando crescer longe dos olhos de Regina e Eduardo. Coloquei cláusulas especiais para que eles nunca pudessem tocar nesse dinheiro, mesmo se descobrissem que ele existia. A cláusula de necessidade foi ideia minha. Eu te conheço, Marlene. Sei que você nunca tocaria nesse dinheiro se tivesse outras opções. Sei que você tentaria resolver tudo sozinha, que daria o benefício da dúvida para Regina até o último momento. Então eu garanti que esse dinheiro só apareceria quando você realmente precisasse. Meu maior arrependimento é não ter sido mais forte, não ter te protegido melhor em vida, não ter confrontado minha própria filha quando ainda havia tempo. Mas agora, meu amor, está nas suas mãos. Não seja gentil com quem não merece gentileza. Não perdoe quem não pede perdão.
Construa a vida que você merece, a vida que eu deveria ter te dado. Eu te amei desde o primeiro momento em que te vi, e te amo até agora, de onde quer que eu esteja. Para sempre seu, Antônio PS. O Carlos é de confiança. Ele vai te ajudar a entender tudo. Escute o que ele tem a dizer. Eu dobrei a carta e a apertei contra o peito. Chorei por longos minutos ali, na sala daquele banco antigo, enquanto Carlos esperava em silêncio respeitoso. Quando finalmente consegui me recompor, olhei para ele. O que mais meu marido deixou? Carlos abriu uma pasta no computador. Senhora Marlene, o dinheiro na conta é apenas uma parte. Seu marido também deixou uma estrutura empresarial completa no seu nome, uma holding chamada Souza Investimentos Liteira. Ela é dona de imóveis em diversos bairros de São Paulo, participações em empresas, terrenos no interior do estado. Ele me mostrou gráficos, documentos, listas de ativos. Minha cabeça girava tentando absorver tudo. O valor total dos ativos, incluindo o saldo da conta, é de aproximadamente 45 milhões de reais. 45 milhões. Eu, que há uma hora achava que seria despejada de casa sem um centavo, era dona de 45 milhões de reais. A ironia era tão absurda que eu quase ri. Regina tinha passado semanas me humilhando, me chamando de oportunista, me acusando de ter dado o golpe do baú. E o tempo todo eu era infinitamente mais rica do que ela jamais sonhou. Carlos continuou explicando. Antônio tinha montado tudo de forma que ninguém pudesse contestar. Os bens estavam legalmente no meu nome há décadas. Nenhum testamento, verdadeiro ou falso, poderia tocar neles. Eu precisei de algumas horas para processar tudo. Carlos me levou para almoçar em um restaurante próximo, me explicou os detalhes da estrutura que Antônio tinha criado, me apresentou os advogados e contadores que cuidavam da holding havia anos. No final da tarde, eu tinha uma compreensão básica da minha nova situação. Eu era rica, absurdamente rica. E ninguém, nem Regina, nem Eduardo, nem qualquer testamento fraudulento poderia tirar isso de mim. Mas o que fazer agora? A primeira opção era simplesmente ir embora, pegar o dinheiro, me mudar para outro lugar, começar uma vida nova longe de toda aquela dor. Era a opção mais fácil. A mais segura, a que qualquer pessoa sensata escolheria. Mas eu não estava me sentindo sensata. Eu estava sentindo raiva. Uma raiva fria, profunda, que crescia no meu peito a cada vez que eu lembrava do sorriso venenoso de Regina me chamando de oportunista, do olhar calculista de Eduardo enquanto marcava os móveis da minha casa, da forma como eles me trataram enquanto Antônio ainda estava morrendo, já planejando como dividiriam os despojos. Eles me destruíram. Ou pelo menos tentaram. Tiraram minha dignidade, minha casa, minhas memórias. Me jogaram na rua como se eu fosse lixo. E agora eu tinha o poder de destruí-los de volta. A questão era, eu queria fazer isso? Passei a noite em um hotel no centro, deitada em uma cama king size que parecia grande demais para uma pessoa só. Não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em Antônio, pensando em Regina, pensando em tudo o que aconteceu nos últimos meses. Eu me lembrei de todas as vezes que tentei ser mãe para Regina, as festas de aniversário que organizei, os vestidos que costurei quando ela era pequena, as noites em que fiquei acordada quando ela estava doente. Eu me lembrei de todas as rejeições, de todos os olhares frios, de todas as palavras duras. Eu me lembrei do dia em que ela se casou com Eduardo. Eu tinha passado semanas ajudando a organizar o casamento, correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas que ninguém mais queria resolver. E quando chegou a hora das fotos de família, Regina pediu que eu saísse do enquadramento. Disse que queria apenas fotos com a família de verdade. Antônio brigou com ela naquele dia. Foi uma das poucas vezes que eu vi ele levantar a voz para a filha. Mas no final, como sempre, ele perdoou. E eu também perdoei. Eu sempre perdoei. Mas Antônio tinha razão. Eu fui gentil demais com quem não merecia gentileza. Perdoei demais quem nunca pediu perdão. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão.
Eu não ia fugir. Eu não ia me esconder. Eu ia voltar para aquela casa de cabeça erguida e mostrar para Regina e Eduardo exatamente quem eles tinham tentado destruir. Mas não ia fazer isso de forma impulsiva. Antônio me ensinou a importância da paciência, do planejamento. Se eu ia enfrentar aquela batalha, ia fazer direito. Na manhã seguinte, liguei para Carlos e pedi que ele me conectasse com o melhor advogado da cidade. Alguém especializado em disputas familiares e questões patrimoniais. Alguém impiedoso. Carlos me apresentou a doutora Fernanda Machado, uma mulher de 50 anos, cabelos negros cortados de forma severa, olhos afiados que pareciam enxergar através das pessoas. Ela tinha a reputação de nunca perder um caso e de reduzir adversários a pedaços no tribunal. Nos encontramos no escritório dela, um lugar elegante no Itaim Bibi, cheio de prêmios e certificados nas paredes. Expliquei toda a situação. O testamento suspeito, a expulsão de casa, as humilhações. Mostrei os documentos que Carlos tinha me dado, incluindo a estrutura da holding que Antônio criou. A doutora Fernanda ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela deu um sorriso que me causou arrepios. Ela disse que ia ser um prazer me ajudar. As semanas seguintes foram de preparação silenciosa. A doutora Fernanda montou uma equipe de investigadores particulares para examinar cada aspecto da vida de Regina e Eduardo. Eu me mudei para um apartamento discreto em Pinheiros, longe do radar de qualquer pessoa que pudesse me reconhecer. Os resultados da investigação começaram a chegar, e cada relatório era pior que o anterior. O testamento que Regina havia apresentado era claramente fraudulento. Os investigadores descobriram que o advogado que ela contratou, aquele homem de terno que apareceu na minha casa, era, na verdade, cunhado de Eduardo. Um advogado com histórico de problemas na OAB, já investigado por fraudes em outros casos de herança. Mas isso era só o começo. Eduardo, o marido perfeito de Regina, tinha uma vida secreta que nem ela conhecia. Ele devia dinheiro para agiotas, tinha cheques sem fundos espalhados por meia cidade e estava envolvido em um esquema de venda de imóveis inexistentes. Era um golpista profissional e Regina era sua maior vítima. As empresas que ele dizia administrar não existiam. O carro importado que ele dirigia estava em nome de um laranja. O apartamento de luxo que eles moravam antes de Regina reivindicar a casa do pai estava hipotecado até o teto. Eduardo não tinha se casado com Regina por amor. Tinha se casado pelo acesso à fortuna de Antônio. E agora que tinha conseguido expulsar a viúva do caminho, estava prestes a limpar Regina também. A doutora Fernanda me mostrou os documentos com um brilho nos olhos. Nós temos material suficiente para destruí-los em qualquer tribunal. Mas me conte, senhora Marlene. A senhora quer justiça rápida ou quer que eles sintam o peso de cada erro que cometeram? Eu pensei por um momento. Quero que eles saibam exatamente o que perderam. E quero que o mundo inteiro saiba o que eles fizeram. Fernanda sorriu. Então vamos fazer isso direito. O plano tinha várias etapas. A primeira era garantir que eu recuperasse legalmente todos os bens que tinham sido tomados de mim através do testamento fraudulento. A segunda era expor Eduardo e deixar que as consequências dos crimes dele o alcançassem. A terceira era confrontar Regina pessoalmente, mostrar para ela quem eu realmente era. Mas antes de tudo isso, eu precisava me transformar. Durante um mês, investi em mim mesma de formas que nunca tinha feito antes. Contratei uma personal stylist que renovou meu guarda-roupa inteiro. Fui a salões de beleza, spas, dermatologistas, não para ficar mais jovem ou mais bonita, mas para me sentir forte, para me olhar no espelho e ver uma mulher que merecia respeito. Comecei a estudar sobre os negócios que Antônio tinha deixado. Li sobre investimentos, sobre gestão empresarial, sobre o mercado imobiliário. Carlos me ajudou a entender cada aspecto da holding, cada investimento, cada fonte de renda. Descobri que eu tinha talento para números, que as decisões que Antônio tinha tomado décadas atrás faziam sentido para mim de uma forma intuitiva. Comecei a me envolver ativamente na gestão dos ativos,
fazendo pequenas mudanças que renderam resultados positivos. Enquanto isso, a doutora Fernanda preparava o terreno legal. Ela entrou com uma ação contestando o testamento fraudulento. Apresentou provas da falsificação, testemunhos de especialistas em grafologia que confirmavam que a assinatura de Antônio tinha sido forjada e documentos que mostravam a conexão entre o advogado de Regina e Eduardo. O caso ganhou a atenção da mídia. Um programa de investigação jornalística começou a fazer perguntas sobre Eduardo, seguindo as pistas que nossos investigadores tinham levantado. As vítimas dos golpes imobiliários dele começaram a aparecer, contando suas histórias para as câmeras. Regina, que tinha se mudado para a casa em Moema com ares de rainha triunfante, de repente se viu cercada de problemas. Jornalistas ligavam para ela pedindo comentários. Vizinhos começaram a olhar torto. Os amigos do clube de tênis pararam de retornar suas ligações. Ela não sabia que eu estava por trás de tudo. Não sabia que a tempestade que se aproximava tinha um nome. O meu. 2 meses depois do meu encontro no banco, o tribunal marcou a primeira audiência sobre o testamento. A doutora Fernanda me aconselhou a não comparecer pessoalmente. Não ainda. Era melhor deixar Regina e Eduardo acharem que eu tinha desistido, que tinha sumido para sempre. Eles apareceram na audiência confiantes. Eduardo estava de terno novo, Regina de vestido caro, ambos com sorrisos arrogantes que eu conhecia bem demais. Mas os sorrisos murcharam rapidamente quando o juiz começou a ler as evidências apresentadas pela nossa equipe. A falsificação do testamento era tão óbvia, tão mal feita, que o juiz ficou visivelmente irritado. Ele suspendeu todos os efeitos do documento fraudulento imediatamente e abriu uma investigação criminal contra o advogado que tinha preparado a fraude. Regina saiu do tribunal pálida. Eduardo estava furioso, gritando com o advogado deles no corredor. Eles ainda não sabiam o pior. 1 semana depois da audiência, a polícia bateu na porta da casa em Moema. Eduardo foi preso por estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. As vítimas dos golpes imobiliários dele tinham finalmente conseguido reunir provas suficientes para um mandado de prisão. Assisti pela televisão enquanto ele era levado algemado, o rosto escondido atrás de uma pasta, cercado de repórteres gritando perguntas. Não senti satisfação. Senti apenas um vazio estranho, como se estivesse assistindo algo acontecer muito longe. Regina apareceu nos noticiários chorando, dizendo que não sabia de nada, que tinha sido enganada pelo próprio marido. Talvez fosse verdade. Talvez ela realmente não soubesse dos crimes dele. Mas isso não mudava o que ela tinha feito comigo. Chegou a hora do confronto final. Escolhi um sábado à tarde para voltar a casa em Moema. A casa onde vivi por mais de 20 anos, onde criei memórias com Antônio, onde fui humilhada e expulsa pela minha própria enteada. Cheguei em um carro preto com motorista. Vestia um tailleur cinza escuro impecável, sapatos de salto baixo mas elegantes, cabelos arrumados, maquiagem sutil. Eu não parecia a mesma Marlene que saiu daquela casa com 2 malas de roupa e lágrimas no rosto. O portão estava aberto. O jardim, que eu sempre mantive impecável, estava descuidado. Folhas secas se acumulavam nos cantos. As roseiras precisavam de poda. O gramado estava irregular. Toquei a campainha. Esperei. A porta se abriu. Regina apareceu, e por um momento não me reconheceu. Ela estava diferente também, mas não de um jeito bom. Olheiras profundas, cabelos desarrumados, olhos vermelhos de quem chorou a noite inteira. Quando finalmente percebeu quem eu era, a expressão dela passou de confusão para choque e depois para raiva. "O que você está fazendo aqui?" "Vim buscar o que é meu", respondi calmamente. "Você não tem nada aqui. Isso tudo é meu. O testamento do meu pai..." "O testamento do seu pai foi declarado fraudulento", interrompi. "Você sabe disso. Todo mundo sabe disso." Regina deu um passo para trás. Ela não estava esperando que eu soubesse. Não estava esperando que eu voltasse. Entrei na casa sem pedir permissão. Olhei ao redor. Muita coisa tinha mudado. Móveis que eu conhecia tinham desaparecido, provavelmente vendidos.
As paredes estavam com marcas onde quadros costumavam ficar. O lugar parecia menor, mais triste. Regina me seguiu até a sala, os braços cruzados, tentando parecer defensiva, mas conseguindo apenas parecer desesperada. Olha, Marlene, ela começou, o tom de voz diferente agora. Menos agressivo, quase suplicante. Eu sei que as coisas ficaram complicadas, mas você precisa entender. O Eduardo me manipulou. Eu não sabia. Não sabia o quê, Regina? Não sabia que estava roubando a viúva do seu pai? Não sabia que estava me jogando na rua depois de 35 anos de casamento? Não sabia que estava me chamando de oportunista enquanto você mesma orquestrava um golpe? Eu não orquestrei nada. Foi o Eduardo. Você assinou os papéis. Você me olhou nos olhos e disse que eu não era da família. Você me humilhou na minha própria casa. Não coloque tudo nas costas do Eduardo, Regina. Você fez suas escolhas. Ela não tinha resposta para isso. Ficou em silêncio, os olhos enchendo de lágrimas que eu não tinha mais paciência para acreditar. Sentei no sofá, o mesmo sofá onde Antônio e eu assistíamos televisão juntos todas as noites. Olhei para Regina, de pé no meio da sala, parecendo muito menor do que eu lembrava. Sabe o que é mais irônico de tudo isso? Eu disse. Seu pai sabia. Ele sabia que você ia fazer isso comigo. O quê? Ele me deixou uma carta e uma fortuna que você nem imagina que existia. Uma fortuna muito maior do que tudo isso aqui. Apontei ao redor da sala. Regina arregalou os olhos. Do que você está falando? Seu pai era muito mais inteligente do que qualquer um de nós sabia. Enquanto você e Eduardo planejavam como dividir os restos, ele já tinha garantido que eu estaria protegida. Tudo está no meu nome, legalmente intocável. Você está mentindo. Tirei do bolso uma cópia do extrato da conta e da lista de ativos da holding. Joguei os papéis na mesa de centro. Leia. Regina pegou os papéis com as mãos tremendo. Li o exato momento em que ela viu os números. A cor sumiu do rosto dela. As pernas pareceram enfraquecer. Isso não pode ser verdade. É verdade. E sabe o que é pior para você? Tudo isso era para ser dividido. Seu pai me disse uma vez que, quando ele morresse, ia deixar metade para mim e metade para você. Mas ele mudou de ideia. Sabe por quê? Regina não respondeu. Estava ocupada demais processando a magnitude do que tinha perdido. Porque ele viu quem você é de verdade, continuei. Ele viu como você me tratava. Ele viu Eduardo calculando o valor dos móveis. Ele tentou acreditar que você ia mudar, mas lá no fundo, ele sabia. E me protegeu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Regina agora. Lágrimas de quê? Arrependimento? Ganância frustrada? Eu não sabia mais a diferença. Marlene, ela disse, a voz embargada. Eu cometi erros. Muitos erros. Mas você precisa entender. Eu cresci sem mãe. E quando você apareceu, eu senti que estava perdendo meu pai também. Você nunca me perdeu, Regina. Eu nunca tentei substituir sua mãe. Eu só queria fazer parte da família. Mas você nunca deixou. Eu sei. Eu sei disso agora. Agora é tarde demais. Levantei do sofá. Caminhei até a estante onde ficavam as fotos de família. A maioria tinha sido removida, mas restava uma. Antônio e eu no dia do nosso casamento, jovens, esperançosos, completamente apaixonados. Peguei a foto e coloquei na minha bolsa. Essa eu vou levar. Regina não protestou. Quanto ao resto, continuei. Meus advogados vão entrar em contato. A casa volta para mim, já que o testamento foi invalidado. Mas não vou te jogar na rua como você fez comigo. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar. É mais do que você me deu. E o dinheiro? O dinheiro que o Eduardo gastou? Eu vou ter que pagar? Os crimes do Eduardo são problema dele e da justiça. Mas se você participou conscientemente da fraude do testamento, pode ter consequências legais também. Minha advogada vai decidir se vale a pena processar você criminalmente ou não. Regina desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu perdi tudo, ela sussurrou.
meu marido, minha reputação, minha herança. Olhei para ela por um longo momento. Parte de mim, aquela parte que passou 35 anos tentando ser mãe dessa mulher, sentiu uma pontada de compaixão. Mas a outra parte, a parte que foi humilhada e jogada na rua, permaneceu firme. Você não perdeu uma herança, Regina. Você jogou fora uma família. E isso foi escolha sua. Saí da casa sem olhar para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não apenas material, mas emocional. Recuperei a casa em Moema, mas não voltei a morar lá. Tinha memórias demais, boas e ruins. Em vez disso, contratei uma empresa para reformá-la completamente e depois a vendi. O dinheiro foi para uma fundação que criei em nome de Antônio, dedicada a ajudar viúvas em situação de vulnerabilidade. Comprei um apartamento novo nos Jardins, menor, mas mais adequado para uma pessoa só. Decorei do meu jeito, com cores que eu gostava, móveis que eu escolhi sem ter que consultar ninguém. Era libertador de uma forma que eu não esperava. A doutora Fernanda se tornou mais que minha advogada. Se tornou uma amiga. Nos encontrávamos para almoçar às quartas-feiras, conversávamos sobre tudo e nada. Ela me apresentou a um círculo de mulheres empresárias que me acolheram sem julgamento, sem perguntas sobre meu passado. Comecei a me envolver mais ativamente nos negócios da holding. Descobri que tinha aptidão para identificar boas oportunidades de investimento. Os consultores financeiros que Antônio tinha contratado começaram a me tratar com respeito genuíno. Não apenas porque eu era a dona, mas porque minhas sugestões frequentemente davam resultado. Aos 59 anos, eu estava finalmente construindo uma identidade própria. Não era mais a esposa de Antônio, nem a madrasta rejeitada de Regina. Era Marlene. Apenas Marlene. E isso era suficiente. Mas nem tudo foi fácil. Houve noites em que acordei chorando, sentindo falta de Antônio com uma intensidade que parecia física. Houve dias em que a solidão era tão pesada que eu mal conseguia sair da cama. Houve momentos em que me perguntei se a vingança tinha valido a pena, se não teria sido melhor simplesmente desaparecer. Nesses momentos, eu relia a carta de Antônio. Lembrava das palavras dele. Construa a vida que você merece. Eu estava tentando. Dia após dia, estava tentando. 6 meses depois do confronto com Regina, recebi uma ligação inesperada. Era do hospital. Regina tinha sido internada após uma tentativa de suicídio. Fiquei em choque. Apesar de tudo o que ela tinha feito, apesar de toda a dor que me causou, eu não queria isso. Nunca quis isso. Fui ao hospital. Encontrei Regina em um quarto pequeno, pálida, os pulsos enfaixados, os olhos vazios. Ela não tinha mais ninguém. Eduardo estava preso. Os amigos tinham desaparecido. A mãe dela tinha morrido quando ela era criança. Restava apenas eu. Entrei no quarto sem saber o que dizer. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por um longo tempo. "Por que você veio?" Regina finalmente perguntou. A voz era um fio. "Porque seu pai ia querer que eu viesse." Ela virou o rosto, as lágrimas escorrendo silenciosas. "Eu destruí tudo," ela sussurrou. "Minha vida, minha família, você. E nem sei porquê. Eu só tinha tanta raiva, tanta raiva. Raiva de quê? De tudo. Da minha mãe por ter morrido, do meu pai por ter seguido em frente, de você por ter ocupado o lugar dela. Eu nunca tentei ocupar o lugar dela, Regina. Eu só queria... Eu sei disso agora. Você só queria ser parte da família. E eu nunca deixei." Ela me olhou, os olhos vermelhos, exaustos. "Me perdoa?" Era a pergunta que eu tinha esperado ouvir por 35 anos. E agora que finalmente chegava, eu não sabia como responder. Fiquei em silêncio. Pensei em todas as humilhações, todas as rejeições, todas as noites que chorei escondida para Antônio não ver. Pensei na forma como ela me expulsou da minha própria casa, como me chamou de oportunista, como tentou me destruir. Mas também pensei na menina de 6 anos que perdeu a mãe,
Na adolescente que se recusava a comer minha comida porque tinha medo de trair a memória da mãe verdadeira. Na mulher que foi manipulada por um golpista que ela achava que a amava. Não era simples. Nada era simples. Perdoar é um processo, eu disse finalmente. Não acontece de uma hora para outra. Mas eu não te odeio, Regina. Nunca te odiei. Ela chorou mais. Eu segurei a mão dela. Ficamos ali por horas. Conversamos sobre coisas que nunca tínhamos falado antes. Sobre a mãe dela, sobre Antônio, sobre os anos de silêncio e ressentimento. Não resolvemos tudo naquela tarde, mas começamos alguma coisa. A recuperação de Regina foi lenta. Ela passou semanas em tratamento psiquiátrico, depois meses em terapia. Eu visitava regularmente, no começo por obrigação, depois por algo que se parecia com preocupação genuína. Ela estava diferente, mais quieta, mais reflexiva. Os ares de superioridade tinham desaparecido completamente. No lugar, havia uma fragilidade que ela nunca tinha mostrado antes. Quando ela teve alta, não tinha para onde ir. O apartamento que dividiu com Eduardo tinha sido vendido para pagar dívidas. Os poucos amigos que restavam não queriam se envolver. Eu poderia ter deixado ela se virar sozinha. Teria sido justo, considerando tudo o que ela fez. Mas Antônio não teria feito isso. E eu tinha prometido a mim mesma que ia construir a vida que ele queria para mim, não me transformar na pessoa que Regina tentou me fazer ser. Aluguei um apartamento pequeno para ela em um bairro mais modesto. Paguei 6 meses adiantado. Não era caridade, deixei claro. Era um empréstimo que ela pagaria de volta quando conseguisse se reerguer. Ela aceitou sem discutir. Pela primeira vez na vida, Regina parecia genuinamente grata. Os meses passaram. Regina conseguiu um emprego em uma loja de roupas, algo que ela nunca teria considerado antes. Começou a pagar o empréstimo em parcelas pequenas, fazendo questão de depositar todo mês, mesmo quando eu disse que não precisava. Ela também começou a terapia. Trabalhou seus ressentimentos, sua raiva, seu medo de abandono, descobriu coisas sobre si mesma que nunca tinha querido enfrentar. Aos poucos, nossa relação mudou. Não éramos mãe e filha, nunca seríamos. Mas começamos a ser algo parecido com amigas. 2 mulheres que tinham passado por uma guerra e sobrevivido, marcadas mas inteiras. 1 ano depois do dia em que entrei naquele banco com um cartão desgastado no bolso, Regina me convidou para jantar no apartamento dela. Era a primeira vez. O lugar era simples, muito diferente da vida luxuosa que ela tinha antes. Mas estava limpo, arrumado, decorado com plantas e almofadas coloridas que ela mesma tinha comprado. Ela cozinhou. Nada elaborado, apenas arroz, feijão, frango grelhado e salada. Mas era a primeira vez na vida que ela cozinhava para mim. Comemos em silêncio por alguns minutos. Depois ela respirou fundo. Eu quero te pedir desculpas, ela disse. De verdade. Não por obrigação, não porque estou desesperada, mas porque eu finalmente entendo o quanto te machuquei. Ela olhou para mim com olhos que pareciam diferentes, mais maduros, mais honestos. Você dedicou 35 anos da sua vida a cuidar de mim e do meu pai. E eu te tratei como uma inimiga. Eu deixei o Eduardo te chamar de empregada glorificada na minha frente e não disse nada. Eu sorri quando você foi expulsa da sua própria casa. A voz dela falhou. Eu fui um monstro e você ainda assim veio me visitar no hospital. Ainda assim me ajudou quando eu não tinha ninguém. Por quê? Pensei na pergunta antes de responder. Porque seu pai me ensinou que a gente não pode escolher ser amado, mas pode escolher como amar. E eu escolhi amar você, mesmo quando você não me deixava. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não mereço isso. Talvez não, mas não é sobre merecer. É sobre quem eu quero ser. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Foi o primeiro abraço verdadeiro que recebeu dela em 35 anos. Ficamos assim por um longo tempo. 3 anos se passaram desde aquele dia no banco. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento nos Jardins, olhando o movimento da cidade lá embaixo. Tenho 61 anos. Os cabelos estão mais grisalhos, as rugas mais profundas.
mas me sinto mais viva do que nunca. A holding que Antônio criou se expandiu. Com a ajuda de consultores competentes e minhas próprias decisões, o patrimônio quase dobrou. Mas o dinheiro, descobri, é apenas uma ferramenta. O que importa é o que a gente faz com ele. A fundação, em nome de Antônio, já ajudou mais de 200 mulheres a recomeçarem suas vidas. Viúvas que foram deixadas sem nada, como eu quase fui. Mulheres que achavam que não tinham saída. A cada história de superação que chega até mim, sinto que Antônio estaria orgulhoso. Regina trabalha agora como gerente em uma loja de departamentos. Não é a vida glamurosa que ela imaginava, mas é uma vida honesta, construída com o próprio esforço. Ela terminou de pagar o empréstimo no ano passado e fez questão de me entregar o último cheque pessoalmente. Nos encontramos regularmente agora. Almoçamos juntas aos domingos, conversamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre Antônio. Ela ainda faz terapia, ainda trabalha seus demônios. Mas está melhorando dia após dia. Não somos mãe e filha, provavelmente nunca seremos, mas somos família. Uma família estranha, construída sobre os escombros de tanto sofrimento, mas família mesmo assim. Eduardo foi condenado a 8 anos de prisão. Vai sair em 4 com bom comportamento. Regina não fala mais nele. Diz que aquele capítulo da vida dela está encerrado. Às vezes, nas noites mais silenciosas, eu pego a carta de Antônio e releio. As palavras ainda me fazem chorar, mas agora são lágrimas diferentes. Não são mais de dor. São de saudade, sim, mas também de gratidão. Ele me conhecia melhor do que eu mesma. Sabia que eu ia perdoar quando não devia. Sabia que ia tentar fazer dar certo mesmo quando era impossível. E me protegeu de mim mesma, deixando aquela rede de segurança que eu só descobriria quando realmente precisasse. Construí o meu reino, Antônio. Eu sussurro às vezes, olhando para a foto dele que mantendo na mesinha de cabeceira. Como você pediu. E é verdade. Não é um reino de dinheiro ou poder. É um reino de paz, de propósito, de segundas chances dadas e recebidas. Semana passada, uma jornalista me procurou querendo fazer uma matéria sobre minha história, sobre a viúva que foi expulsa de casa e descobriu uma fortuna escondida, sobre a vingança, a reconciliação, a fundação. Eu recusei. Minha história não é para entretenimento. É minha, e das pessoas que fazem parte dela. Mas se eu pudesse passar uma mensagem para qualquer mulher que esteja passando pelo que passei, seria esta: a vida tem uma forma estranha de nos surpreender. No momento mais escuro, quando parece que não existe saída, às vezes descobre-se uma porta que estava ali o tempo todo, só esperando ser aberta. Antônio deixou aquele cartão na minha mão há mais de 20 anos e disse: "Guarde isso para quando precisar." Eu guardei. E quando precisei, o cartão estava lá. Não foi magia, não foi sorte, foi amor. O amor de um homem que me conhecia profundamente, que via o futuro com uma clareza que eu não tinha e que fez tudo o que podia para me proteger mesmo depois de partir. Eu me levanto da cadeira na varanda. O sol está se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. Em 1 hora, Regina vai chegar para jantar. Vou fazer o prato favorito dela. Aquele frango ao molho que ela odiava quando era criança, mas agora adora. A vida continua. E pela primeira vez em muito tempo, estou ansiosa para ver o que vem pela frente. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. E não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.